Boa noite, querido irmão, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos hoje refletir um pouco na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um período difícil, um período qual nós já anseiamos e anelamos que logo passe, ou que na verdade se acabe. Porque estamos nos sentindo presos. A quarentena, ela nos é imposta o ficar em casa de uma forma para cuidado consigo e com o próximo. Mas isso também nos deixa entristecidos porque nós não temos o poder de sair para trabalhar, para cumprir algumas responsabilidades nossas, para entretenimentos, lazer e principalmente para no dia do Senhor estar na casa dele. Compreendemos que tudo isso é um momento, mas emocionalmente nós nos sentimos aprisionados, nós nos sentimos presos. Contudo, irmãos, esse texto vai falar sobre que nós somos libertos. E eu queria fazer um paradoxo sobre justamente isso que nós estamos sentindo emocionalmente, à luz das Escrituras, do que o apóstolo Paulo vai falar. Porque o apóstolo Paulo começa o capítulo 8 usando justamente um termo jurídico. Essa expressão jurídica, condenação, ela traz um sentido de decisão jurídica, de culpa num caso criminal. É como se alguém tivesse matado e o juiz tivesse sentenciado: você está condenado. Entendendo isso, Paulo está dizendo: olha, já não há nenhuma sentença, nenhuma culpa, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Em outro entendimento, Paulo está dizendo: vocês, nós somos libertos. Nós não estamos presos a nada, nem presos a ninguém. Queridos irmãos, quando Paulo trata sobre isso para os irmãos lá em Roma, ele também trata ao nosso coração nessa noite, nos mostrando que essa liberdade é para algo, e essa liberdade também traz algo sobre a nossa vida. Primeiro, nós somos libertos para a salvação. E se você puder olhar comigo o texto novamente, você vai ver que Paulo usa 3 expressões apresentando e provando isto. Nós somos libertos para a salvação. E somos libertos porque ela acontece no tempo presente. A salvação acontece no tempo presente. Veja o que o texto vai dizer. Agora. Essa expressão, irmãos, no original, é justamente uma expressão que indica o presente. Paulo está dizendo: no tempo presente, nada pode nos condenar. Pelo contrário, nós fomos libertos, nós fomos salvos, nós somos redimidos, nós somos lavados, nós somos comprados com sangue lá na cruz onde Cristo comprou e nos redimiu. Foi lá que nós fomos assim chamados e atraídos à presença do Senhor, religados ao Deus vivo. E essa salvação é presente, ela é agora na nossa vida. E não há nada nem ninguém que possa impedir ela chegar a nós, porque se um dia Cristo me amou, te amou, Ele nos amou, ela chegará na nossa história. Por causa disso nós somos libertos. Segundo, nós somos libertos para a salvação porque a salvação ela é completa. Veja o que o texto vai dizer: agora já nenhuma condenação. Em outro sentido do que Paulo está dizendo, nenhuma culpa, nenhuma sentença condenatória está sobre você. Isso quer dizer que nós somos justificados. E se somos e fomos justificados em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para o presente, nem para o porvir, nem muito menos do passado, que nos aprisione ao pecado. Nós somos livres, libertos pelo ato de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso me faz lembrar muito bem a mulher adúltera. Você lembra do texto? Ela foi lançada aos pés de Cristo. E a indagação era a Cristo: Senhor, pela lei de Moisés ela deve morrer. E esperavam de Cristo uma resposta dura, talvez uma condenação. Senhor, pela lei de Moisés ela deve morrer. O Senhor olha para eles e a resposta é: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
O texto diz que todos vão saindo, se retirando, um por um. O Senhor olha para aquela mulher e pergunta: onde estão aqueles que te acusavam, te condenavam? E aí Cristo vai dizer a ela, em minhas palavras: eu tenho o poder de condenar, e eu não te condeno. Vá em paz e não peques mais. O Senhor está dizendo para ela: não há nada nem ninguém que possa condenar você. Aquele que poderia não te condena. Então nenhuma condenação há para você. Ainda que a sociedade condene, ainda que o mundo te condene, ainda que as pessoas, família ou a própria igreja te condene por causa dos seus atos, Cristo nos diz: nenhuma condenação há. Se Cristo morreu por você, querido irmão, não se preocupe, o pecado que você já cometeu ficou no mar do esquecimento. Ele não pode mais te condenar. O Senhor rasgou a cédula do pecado que te condenava. Ah, pastor, mas eu era ladrão. Isso não te condena mais. Ah, pastor, eu era viciado. Isso não te condena mais. Eu era adúltera ou adúltero. Eu fiz tantas coisas erradas na minha vida. Isso não te condena mais. O Senhor não olha mais para você com esse olhar que o mundo te olha. Ele mesmo disse à mulher adúltera: vá em paz e não peques mais. Ele está dizendo a ela: não volte mais à mesma prática pecaminosa. Eu não te condeno. Eu estou te dando a salvação. Eu estou te libertando do peso, da culpa do pecado. Queridos irmãos, você precisa entender nessa noite que mesmo aprisionado como nós estamos por causa da quarentena, não há nada que te condene. E você é livre por causa de Cristo Jesus. É isso que o texto vai nos mostrar no final. Veja o que Paulo vai dizer. Nós somos libertos para a salvação agora, no tempo presente. Segundo, essa salvação ela é completa, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a terceira expressão. Para os que estão em Cristo Jesus. A salvação é para os que estão em Cristo Jesus. Ah, queridos irmãos, não há nada nesse mundo que possa nos fazer sair da mão do Senhor. O próprio Cristo disse isso. Ninguém pode tirá-los da minha mão. Ninguém pode arrebatá-los. E eu também de forma nenhuma os lançarei fora. Se Cristo nos libertou, nós somos dele. E somos livres hoje, agora. E não há nada nem ninguém, no presente nem no porvir, que possa condenar a você, a mim, a nós, ao inferno. Não há nada, porque Cristo, em seu sacrifício, nos justificou. Ele pegou o que era podre, condenado, pagou a dívida e nos tornou puros, justos, por causa dele. Apóstolo Paulo, quando cita esse texto, ele traz essa afirmação, que olha, fiquem tranquilos, fiquem em paz, não há condenação para vocês. Em outra ideia, ele está resumindo uma palavra simples e prática do Senhor Jesus. Vocês estão livres, vocês estão libertos, mas não use da vossa liberdade para libertinagem. Pelo contrário, agora que vocês estão livres, vocês precisam viver de uma outra forma. E aí ele vai nos explicar lá no capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, onde ele nos diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. Nós somos livres, irmãos, para andar no Espírito. Nós somos livres não para satisfazer a vontade da carne. Nós não fomos livres para viver a lei, mas para viver a graça do Senhor que nos auxilia a cumprir a lei. Nós somos livres, irmãos, para satisfazer a vontade de Deus. Versículo 25 do capítulo 5 de Gálatas, ele vai dizer assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ah, pastor, se eu sou livre porque eu estou enfrentando a pandemia, se eu sou livre porque eu estou enfrentando crise financeira, se eu sou livre porque eu estou enfrentando a angústia ou a ansiedade em meio a tudo isso, irmãos, isso são
situações que elas são propostas à nossa vida. O Senhor não nos isentou dela. O Senhor nos disse que nós iríamos passar por aflições. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor nos libertou. Não foi de passarmos de privações, provações. O Senhor nos libertou de Satanás, do mar de enxofre preparado para ele e para os seus. O Senhor nos libertou da condenação que nos mandava ao fogo eterno. O Senhor nos libertou da ira vindoura dele. Eu e você, nós não devemos ficar preocupados e ansiosos para com este mundo. Não, não. Aqui tudo é passageiro. Lembre, querido irmão, ele nos libertou para vivermos aqui a santificação. E para vivermos aqui como se já estivéssemos lá na eternidade. Somos salvos, mesmo que ainda não vivemos uma plenitude de salvação, mas somos salvos, somos libertos para andar em santificação. Os puritanos, ele tem uma frase que é extraordinária, que diz assim: eu tenho mais medo de pecar, eu tenho mais medo de pecar do que de pegar qualquer enfermidade. Você já parou para pensar nisso? O Senhor nos libertou para a santificação, para termos paz com Deus. O Senhor nos libertou do pecado. Ele não nos libertou da enfermidade. Ele não nos libertou das crises, dos problemas terrenos. Não, não. Ele nos libertou para a glória dele. Há uma frase que eu gosto muito e que cai muito a esse momento do próprio texto de Romanos 8. Imagine o Senhor dizendo para você: deste dia em diante, eu não vou condenar você. Você não precisa mais temer a condenação vinda de mim. O mundo pode condená-lo. Até mesmo a igreja pode condená-lo. Mas se você está em mim, sabe como conclui a frase? Você está seguro. A salvação veio à sua vida. Ela é presente. Ela foi completa. E ela é em Cristo, foi por meio de Cristo. Se você é salvo, hoje você precisa, mais ainda, andar como um liberto. Andar em liberdade. Andar em paz. Porque nele você está seguro. Se você vive em Cristo Jesus, então compreenda o que o próprio versículo 28 do capítulo 8 de Romanos vai dizer. Você lembra deste texto? O texto vai nos dizer, queridos irmãos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.